Olá, eu sou a Débora Machado e iremos iniciar no Foco, de olho nas eleições 2024. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e compartilha. Roda a vinheta! Olá, eu sou a Débora Machado e iremos iniciar mais um episódio de No Foco de Olho nas Eleições. Gostaria de fazer a minha autoidentificação para as pessoas com deficiência. Eu sou uma mulher negra, cabelos cacheados até os ombros, uso óculos, estou com uma blusa branca, uma correntinha e um blazer bege. Gostaria de pedir para a nossa convidada também fazer a sua autodescrição. Eu sou a Cleusa Sueli, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespo, curtos, estou usando uma blusa vermelha e uma correntinha. Muito obrigada, Cleusa. Eu quero te dizer que é um prazer recebê-la aqui. Este é um espaço que é um espaço aberto para receber os nossos amigos, para conversar sobre as suas histórias, ouvir as suas histórias e discutir também as questões das cidades. E hoje eu gostaria de conhecer quem é a Cleusa Sueli de Araraquara. Conta pra gente um pouquinho da sua história, Cleusa. Eu vou contar, Débora. Eu costumo dizer que dessa vida eu já fui de tudo um pouco, né? E 40 anos de caminhada, mas a minha história começa lá em Araraquara. Eu sou nascida na cidade de Araraquara, na Vila Xavier, na Rua Ceará, número 1783. Morei ali a minha vida toda, né? Antes de voltar, de me mudar para São Paulo. A minha militância começou muito cedo. Venho de uma família que tem fortes raízes na política, né? Uhum, O meu pai, o seu Benedito, o Martinho Santana, que era o meu tio, eles eram militantes políticos do antigo MDB, da época que era Arena MDB. Aí virou PMDB, eles foram um uhum. dos fundadores do PMDB na cidade de Araraquara. E eu acompanhava muito meu tio, ele foi candidato a vereador. E o meu tio ele tinha preocupações com as questões raciais, tanto que ele organizou lá na cidade o primeiro seminário do negro no mercado de trabalho com o professor Clóvis Moura. O Pestana já tinha desenvolvido aquela cartilhinha onde ele ilustrava as situações dos negros, né? Sim. E por eu ser uma mulher negra, eu me casei cedo, tive Uhum. 3 filhas, né? O casamento não deu certo, eu acabei tendo que criar as minhas 3 filhas sozinhas, né? Somente com o apoio da família. E nessa minha situação, eu via a situação de outras mulheres. E aí eu tentava resolver pela política essa questão de melhorar a vida de mulheres que eram como eu, né? Que criavam as filhas sozinhos, os filhos, né? Somente com o apoio da família. E naquela época as coisas não eram fáceis, né? Então Uhum. era difícil para todo mundo. Eu entendo. E nesse seu percurso, né, da vida, aí você começou a se identificar na luta com as mulheres na cidade. E aí, como que começou essa atuação, né? Eu sei que você é uma mulher atuante hoje na cidade, é uma ativista política. E como que surgiu, né, esse desafio para você vir agora em 2024 e se colocar como candidata na cidade? Então, eu sempre fui uma pessoa eh, que não aceitava aquela condição de vida. Então, eu sempre lutei para melhorar a minha situação de vida, minha, da minha família e das pessoas que me rodeavam, né? Fui para o mercado de trabalho e o meu primeiro emprego foi na Lupo, na fábrica de meias lupos, né? Depois saí da fábrica de meias lupos, fui para a prefeitura trabalhar na primeira turma de área azul lá Uhum. e, e aí eu fui para a Secretaria da Educação, trabalhar no Estado, né? E ali tinha a POESP, os professores organizados, que me filiaram ao PT, o professor Edson Mattioli.
E nessa relação, eu conheci a luta dos servidores da educação, que tinha a FUSE, que era um sindicato de trabalhadores da educação, e aí eu e a Neuza Arroio, a gente impulsionou essa luta lá na cidade de Araraquara para organizar a FUSE. E aí foi, né? Vinha para a Assembleia em São Paulo, Uhum, organizar a categoria, né? De formação, eu tinha feito desenho mecânico, né? uhum. Aí eu ouvi o Lula fazendo uma fala, né? Foi ali que eu fui arrebatada de vez. Eu falei, não, eu tenho que continuar persistindo nesse caminho, né? E eu acabei me mudando para o ABC, né? E aí ali as lutas eram mais intensas, né? Passei por formação política, né? Tive a Uhum. honra de fazer formação com o Frei Beto, com a Didice, né? Com várias mulheres, né? A Gorete, que eram todo o pessoal da pastoral, né? Sim. Operária. E foi por aí. E aí, nessas formações, nessa vivência, eu soube que teve uma conversa aí com uma grande liderança, né, Zé Dirceu, e aí surgiu, o que que aconteceu nessa conversa? E antes de chegar nessa conversa, eu estava lá no ABC, na campanha salarial de 89, né? A gente foi todo mandado embora, eu era da CIPA, lá na Embrac, Uhum, né? Foi justamente nesse ano de 89 que o Lula lançou a primeira candidatura dele. E uhum, aí tinha uma pessoa, um diretor do sindicato, me chamou para ajudá-lo a organizar a campanha do companheiro Lula. Isso foi em 1989. E aí foi a época que eu conheci essa outra pessoa importante na minha vida que me conduziu até aqui. Aí era o Paulo Camoto. Então, eu trabalhei nas campanhas do Lula de 89, 94, 98, 2002, 2006, né? Mas o que que acontece, né? Eu conheci uma pessoa, o José Dirceu, uhum, né? Em 2004, né, a gente fazendo a campanha para Marta, ela não se elegeu, e aí conversando com o Zé, ele falou assim, Cleusa, você não é de Araraquara? Eu falei, eu sou. Ele falou, então, o companheiro Edinho, ele é prefeito lá na cidade, por que que você não volta para Araraquara para ajudar lá na administração, no governo, né? Levar sua experiência. E assim foi, me organizei, voltei para Araraquara, e aí eu tive a honra de trabalhar nos governos do prefeito Edinho Silva, uhum, né? E chegando lá, eu fui trabalhar na Secretaria de Habitação, que estava empreendendo o primeiro mutirão, né? Autogestionário, as pessoas iam para lá para construir, e o mutirão ele era composto, na sua maioria, por mulheres que uhum, tinham filhos, né? E o mutirão funcionava sábado, domingo e feriado. E aí elas tinham um problema de alimentação, de deixar os filhos, né? E aí eu trabalhando na prefeitura tive a ideia, junto com a Mara, que era a coordenadora na época, de criar a cozinha solidária lá do Mutirão. E deu muito certo. E foi a partir dessa experiência que aí tinha um vereador na cidade que levou uma outra pessoa que nos apresentou Paul Singer, a sua filosofia política de economia solidária, e a gente começou a trilhar nesse caminho da economia solidária. E é por isso que hoje eu defendo muito as pautas da economia solidária, porque ela é a oportunidade de gerar renda, de transformar a vida, né? E Araraquara hoje tem muitas cooperativas, né? que Todas nesse bacana, modelo. que bacana. É muito bom de ouvir, assim, sabe, uma história repleta de elementos, de pessoas que são referências, né, para gente em vários setores, em várias áreas, e é muito bom de ouvir a sua história, essa construção, né, que você vem fazendo na cidade. Hoje você se coloca como candidata a vereadora. E qual que é a situação da cidade de Araraquara, né? Por que que hoje você aceitou esse desafio e está se colocando? Então, chegar nesse lugar de candidata a vereadora, primeiro assim, eu nunca me imaginei neste lugar de candidata. Eu sempre fiz campanha para as pessoas, campanhas vitoriosas, né? Uhum, Todo. E lá na cidade, né, quando eu retornei para Araraquara, eu sempre tive junto com o movimento social. E aí a gente tem um grupo, um coletivo, era Quilombo Rosa,
Uhum. E depois nós mudamos para Aquilombamento Aqualtune, porque a gente tinha um projeto e o projeto deu tão certo, a gente apresentou ele numa plenária do orçamento participativo e hoje ele virou uma política pública no município que Olha, atende as mulheres, né, as famílias da Zona Norte, que é um bairro bem grande lá da cidade periférico, né? E aí o coletivo, e a gente apoia as candidaturas a cada sim, eleição, né? E o coletivo tirou de apoiar mulheres. A gente já vem num período só apoiando mulheres e mulheres para negras para ocupar esse espaço, para aumentar a representatividade, né? E eu fiquei um período meio que não em stand-by, né? Mas um uhum, período assim, cuidando um pouquinho mais de mim. E quando chegou esse ano, começou a ter a discussão com os agentes políticos da cidade, com o certo. partido, né? E o coletivo fez várias discussões e chegou o meu nome. Então, por livre e espontânea pressão, pela minha história de vida, pela questão da lealdade ao partido, Uhum, pelo comprometimento com a causa, né? Com as causas sociais, com a luta, né? Eles pediram para que eu fosse essa pessoa a dar voz, né, a toda essa política que a gente acredita, política social, né? Então eu acabei nessa posição de candidata. e qual que é a situação da cidade hoje, né? Quais pautas que vocês têm trazido, que vocês têm levantado agora para a cidade? Então, Araraquara, para mim, assim, Araraquara é um oásis, né? Eu já falei que a gente tem a boa sorte de ter a gestão petista lá, né? Por 16 anos nós temos governo do PT, tocado pelo prefeito Edinho. Uhum, E aí tem muitas políticas públicas na cidade, né? E Araraquara é uma cidade extremamente democrática. Tudo lá é decidido pelo orçamento participativo, né? isso é fantástico. É fantástico. E o que acontece? Araraquara, ela foi modelo durante a pandemia no cuidado da saúde das pessoas. Nós tivemos uma secretária de saúde, né, que respondeu muito bem, foi reconhecida com prêmios, com tudo, né? E hoje ela é a nossa candidata a prefeita, que é a Eliana Naim. E eu me vejo como a Eliana, porque a Eliana ela tem também quase 40 anos, né, de prefeitura, de serviço público, e ela sempre atuou nos bastidores. Ela nunca foi da política, nunca teve ali na frente pedindo voto, Uhum. né? E aí ela está candidata. E ela abraça as nossas causas. A construção do programa de governo dela foi muito democrático, né? Então, a gente já pensou, né, essa discussão ampla, né, com a cidade, com a federação, com toda a frente, e os bairros, a comunidade, o Araraquara que a gente quer, né? Então, o que que eu penso hoje e o que 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 eu vou levar, né, como proposta do meu mandato? Cuidar da questão de geração de trabalho e renda, que Araraquara também é um modelo, é um exemplo. Nós temos lá várias cooperativas, né, Sim. criando oportunidade. A questão da mulher, que eu acho que a gente precisa, né, ampliar o horário de creche, é, ver mais condições de saúde, priorizar as mulheres na questão da saúde, para melhorar a qualidade de vida deles, né? A questão da juventude, Uhum. né, que nesse bairro onde é desenvolvido o projeto Quilombo Rosa, tem uma juventude lá do hip hop que eles querem ter a identidade deles, eles querem ter a cultura. Tem muita política pública, mas eles querem que amplie, que chegue ali, né? E as religiões de matriz africana, né? Cuidar para que as religiões de matriz africana em Araraquara, porque Araraquara tem uma tradição de ser uma cidade antirracista, tem bastante políticas, né? Então a gente precisa avançar um pouco agora nessa questão, que é ajudar os terreiros a ter políticas públicas para a questão da legitimidade da organização, né, legal, institucional dos terreiros, para que eles possam acessar as políticas públicas do município, como, por exemplo, segurança alimentar. Exatamente. Cleusa, eu estou muito feliz em ouvir as propostas, de ouvir essa organização do coletivo na cidade. Nos dá esperança, inclusive, né? Porque
é muito bom quando as pessoas se organizam nas cidades para elegerem representantes que vivem a cidade, que entendem os problemas da cidade, né? Que dialogam com as necessidades do povo, inclusive. Eu espero